Amigos do Sport TV, um grande abraço. Voltamos com as imagens do Autódromo Ricardo Tormo, Autódromo da Comunidade Valenciana. A partir de agora você é nosso convidado e a terceira etapa, a sexta corrida do ano. É o Campeonato Mundial de Carros de Turismo WTCC, que você acompanha com exclusividade a temporada 2008, aqui na tela do seu canal campeão. Nesse momento, a volta de aquecimento de pneus e motores, a volta de apresentação. A vitória na primeira prova foi de Robert Huff, que larga em oitavo. O grid sempre invertido. O primeiro larga em oitavo, o segundo em sétimo. O segundo foi Tarquini. O terceiro colocado foi o Jordi Genet. Classificação que trouxe na 25ª posição, sem completar a prova, Augusto Farfus. Vamos ter agora a pole position com Meni. Priot em segundo, Larini em terceiro, York Miller em quarto, Ivan Miller em quinto, Genet em sexto, até a 27ª posição com Van Langen. E as emoções da WTCC aqui na tela do seu canal campeão. Estamos ao lado do Lito Cavalcante, que já vai falar o que espera para esta segunda prova. 13 voltas no circuito que tem 4.050 metros. Circuito da Comunidade Valenciana, uma pista travada. Mais cedo, quando a primeira prova aconteceu, o sol ainda estava de fora. Agora, nuvens pesadas rondando o circuito. Lito Cavalcante ao meu lado. A sua expectativa, Lito, para esta segunda prova com Alain Meni largando na primeira posição. Ele que chegou em oitavo, portanto, com o grid invertido. Um grande abraço, mais uma vez é um prazer estar contigo, Lito. Grande abraço, Sérgio, prazer é todo meu. Olha, Sérgio, duas expectativas. Primeiro, o que vai fazer o Meni largando na pole position, já que ele tinha sido o terceiro tempo na prova de classificação, mas como o seu carro estava abaixo da altura mínima permitida pelo regulamento, ele foi removido para o fim do grid e esse mesmo chegou na oitava colocação. O carro dele, como o carro de seu companheiro de equipe, Robert Huff, que largou na terceira colocação e venceu a primeira etapa, se beneficia de não ter nenhum lastro. São carros que não carregam peso, já que essa categoria é marcada exatamente por essa característica. Quanto mais para frente se chega, mais peso de lastro se acumula. Então, os carros da Chevrolet são carros que estão beneficiados por isso. Se bem o carro da Alain Meni não tinha 3 kg de lastro, o que não é praticamente nada. Se compararmos, por exemplo, com os 56 que o Rydell, que era o líder do campeonato até o começo da primeira etapa, da etapa anterior, não pontuou nessa primeira etapa de hoje, por isso caiu para terceiro. Mas ele era o líder do campeonato e levava 56 quilos. O Jordi Genet da Espanha, por exemplo, levava 40. O Gabriele Tarquini levava 39. E isso é crucial num circuito de curvas de baixa velocidade que exige muita reaceleração. Você está vendo o Alain Meni, você vê o detalhe dos retrovisores dele com a bandeira da Suíça ali representada. Na primeira corrida, os carros largam em andamento. Na segunda prova, na primeira prova é sempre a largada lançada, na segunda a largada parada. A largada parada beneficia os carros de tração traseira, ou seja, os BMW. E tem dois por ali, o Priot e o York Miller, largando na segunda e na quarta posições, respectivamente. Pode ser também que Augusto Farfus consiga ganhar algumas posições. Ele que foi jogado fora da pista, a televisão não mostrou, mas depois se esclareceu, num toque do Andy Priot. Com isso, ele não completou a corrida, está largando, como você já disse, Sérgio, na 25ª colocação. Se conseguir marcar pontos, vai ser muita sorte que marcam pontos apenas os 8 primeiros, exemplo da Fórmula 1. Todo mundo aliado, bandeira verde lá atrás, luzes vermelhas, as emoções da segunda corrida em Valência, a terceira etapa da temporada, sexta prova do ano e, como o Lito bem falou, largou muito bem o Andy Priot, tracionou melhor. Largou bem Andy Priot e vai assumir da ponta o tricampeão da categoria. Larini e Meni dividindo ali a segunda posição. Meni em segundo. Andy Priot em primeiro. Depois York Miller e Larini, que é o quarto colocado. Você vê aí o Larini. Brasileiro Augusto Farfus largando na 25ª posição. Ele que corre com o carro número 3. Meni, aliás, Priot, Meni, Miller, Larini, York Miller, Genet, Huff, Zanardi, Tarquini e Thompson, os 10 primeiros. 13 voltas programadas. Olha como é que o Andy Priot já abriu em relação ao Meni, que é o segundo colocado.
Pressão aí do Ivan Miller em cima do Nicola Larini. A gente está de carona com o Ivan Miller, o francês da SEAT. O Ruff está tentando galgar posições também. Ele que venceu com muita tranquilidade a primeira prova. Liderança para Alain Meny. Desculpa, para Andy Priault. Alain Meny em segundo. E olha o Farfus escalando o pelotão. Ele acabou de ultrapassar o carro número 16 do Olivier Tillmans, o holandês que está de BMW também. Vem para o complemento da primeira volta. Priault passou, Meny. Depois York Miller, Larini, Ivan Miller, Genet, os 6 primeiros. Todo mundo com muito cuidado. Thompson sendo ultrapassado, não. Tentativa de ultrapassagem ali. Ricardo Reidel. Reidel tentou ultrapassar, ele que liderou o campeonato até a primeira etapa de Valência. Aí você vê o Genet que vem coladinho no carro do Robert Ruff. Ruff é o carro número 6. Aí o Jordi Genet. Você viu ali a carona com o Ivan Miller. Miller que tenta tomar a posição do Larini. E o Ruff chega ali para brigar por essa posição também. Deu uma espalhada ali o Miller. Vamos ver se o Ruff se aproveita ali e vem junto com o Larini. Os dois Lassette. Ruff está fazendo uma prova espetacular. Ele passou ali o Jordi Genet e passou também o Ivan Miller. Larini e Ruff. Os SEAT TDI não estão indo bem na prova, Lito, como também não fizeram boa prova a primeira. Eles estão bastante limitados, né, Sérgio? Como o motor turbo diesel mostrou muita superioridade ao longo do ano passado e nas primeiras etapas desse ano, sobre os motores a gasolina aspirados, a FIA começou a apertar um pouco mais. Já tinha limitado a pressão do turbo, já tinha limitado a mistura ar-combustível, já tinha limitado a pressão da bomba de combustível, agora limitou as rotações a 4.100 giros. Com isso, os motores a gasolina estão conseguindo recuperar um pouco da desvantagem. E além do mais, os carros da SEAT, como são carros que conseguiram muita pontuação nesse ano, estão carregando muito peso. O carro do Ivan Miller, por exemplo, carrega 32 quilos de lastro. Você está vendo aí o Thompson, mais um toque dado aí no Thompson. Ruff tenta colocar por dentro a ultrapassagem do Robert Ruff sobre o Nicola Larini. O britânico Ruff está guiando uma barbaridade, hein? E você vê ali como é que pressiona. Chega a encostar ali o Ivan Miller. Meny faz a volta mais rápida, um 44.043. Ele passa ali o Andy Priault. Meny é o novo líder. O suíço Alain Meny. Andy Priault, tricampeão da categoria segundo. Depois o York Miller, que é o terceiro colocado, são duas BMW, né? Em segundo e terceiro lugares. Você está vendo ali o Alessandro Zanardi, outra BM número 4, BM branca número 4 do Zanardi. O Ruff passou o Larini, simplesmente foi embora. Olha essa linha de 3, ó. Olha como é que passou o Ruff, como é que abriu em relação ao Larini, ao York Miller e ao Ivan Miller. Aliás, é o Ivan Miller. E é o carro número 9 que aparece ali, que é o Jordi Genet. E o Larini retribuindo as pancadas que já levou do Ivan Miller. Estamos com a terceira de 13 voltas. Zanardi escapou de novo no mesmo ponto onde ele escapou, na curva da vitória. Escapou no mesmo ponto ali o Zanardi. Meny é líder, já abre 770 milésimos para o Andy Priault. Depois Miller, Ruff, Ivan Miller e Larini. Olha o Thompson. Farfus é o 12º, fazendo uma corrida de recuperação. Olha o Thompson. É impressionante que levou o Thompson ali de toques já, hein? E o Larini e o Jordi Genet está virando Ultimate Fighting, né, Lito? É pancada para todo lado. É muito pesada essa categoria.
sem dúvida, se bate a larga. Por enquanto, nenhuma punição. 4 voltas, circuito de Valência, o circuito da Comunidade Valenciana, Autódromo Ricardo Tormo. Esse é o Jörg Müller, está exatamente atrás do Andy Priaulx. E não é por ser da mesma equipe que um piloto deixa de dar no outro. O caso do Priaulx, que botou o Farfus para fora da pista na corrida anterior. E o Farfus é da mesmíssima equipe do Priaulx, BMW. Você vê a diferença, praticamente não existe. Farfus já aparece em 11º, agora pondo pressão. Olha aí, pondo pressão em cima do James Thompson. Olha só essa linha de 3, amigo. Larini, Miller. Olha o que o Larini deu. E o Jordi Janet, o carro número 9. Mas ali o Larini já estava reagindo. E você vê o Thiago Monteiro com o James Thompson. Olha só, olha o Thiago. Dando generosamente no Thompson. 5 voltas, Meni já abre 1.1. Os Lassette estão mandando em Valência, Lito. E olha o Farfus já passando o Thompson. Vem de faróis acesos ali o Augusto Farfus Júnior. Curitibano, brasileiro único na categoria. Mas 2 posições ele passa a marcar pontos, uma coisa que tem sido rara para ele esse ano. Só marcou em Curitiba na segunda etapa. Na primeira ele até marcaria se não fosse a desclassificação. Meni, Priaulx e Müller. O que não dá para entender, Sérgio, é que alguns são desclassificados e outros não, quando todo mundo dá. Você ligado no Sport TV acompanhando as emoções do Campeonato Mundial de Carros de Turismo WTCC 2008. Próxima etapa vai acontecer em Pau, na França, dia 1º de junho. E lá dificilmente os Lassette vão conseguir repetir esse desempenho, já que vão carregar lastro. Teremos Pau, depois Brno na República Tcheca, dia 15 de junho. Estoril, dia 13 de julho, Portugal. Brands Hatch na Inglaterra, dia 27 de julho. Oschersleben na Alemanha, 31 de agosto. Anderstock na Suécia, 21 de setembro. Monza na Itália, 5 de outubro. Okayama no Japão, 26 de outubro. Macau na China, 16 de novembro. Sempre 2 provas, sempre 2 corridas. Essas são as etapas do Mundial de Carros de Turismo. Meni já bota 1.8. E o Farfus é o 10º colocado. Estamos chegando à metade da prova. E mais uma vez a gente está revendo aí Gabriele Tarquini para cima do Nicola Larini. Uma ultrapassagem dupla, porque ele trouxe com ele também o carro número 10, que é do Richard Heidel. Os 2 Seat passaram ali o Lassette. Você vê, tem um Lassette em primeiro, depois 2 BM e outro Lassette que é o Ruff. O Ruff já chegou ali para brigar com o Jörg Müller. Rende muito bem o Lassette, principalmente nas mãos do Ruff. Meni, Priaulx, Müller e Ruff, os 4 primeiros. Metade da prova em Valência. Mais uma imagem recuperada. Ultrapassagem do Gabriele Tarquini em cima do Jordi Janet. Os 2 carros da mesma equipe. O Janet cedeu passagem ali para o Tarquini, viu que não tinha como segurar. E aí vem o Meni para completar mais uma volta. Andy Priaulx e o Jörg Müller, que agora colou ali no Priaulx, porque ele se sente pressionado pelo Ruff. O Ruff está 2 décimos, já está experimentando ali os retrovisores do Jörg Müller. Ele pressiona o alemão da BMW. O britânico da Chevrolet Lassette, Robert Ruff, vai na tentativa de ultrapassagem. Jörg Müller nem tentou brigar pela posição. Ruff já é o 3º colocado para os aplausos no box da Chevrolet.
Está guiando muito o jovem inglês. Engraçado que é um piloto, Sérgio, que quando chegou no WTCC, chegou sem história. Olha lá, uma ultrapassagem clássica e absoluta, sem grande esforço aparente. Estamos na carona com o Müller, exatamente no momento em que ele é ultrapassado pelo Robert Huff. É inapelável a ultrapassagem. E agora ele vai para cima do Priaulx. E o Müller está tentando pegar uma carona ali. Você vê que a BMW, inclusive, é um pouco mais larga do que o Chevrolet Lacetti. Sobra carro ali nos retrovisores do Huff. Enquanto a gente está vendo o Farfus, que conseguiu a ultrapassagem. Em cima do Rydell. Em cima do Rickard Rydell. Olha que bela manobra fez o Farfus, ó. Uma pena ele ter sido colocado fora da pista na primeira corrida. A próxima corrida é em Pau, na França, uma pista que o Farfus gosta muito, apesar do que na primeira prova do ano passado ele capotou. Aí só de raiva na segunda ele foi lá e venceu. E é uma prova interessante porque o circuito de Pau, o circuito de rua, eles passam em determinados trechos, parece até uma vila. Não tem lugar para dois carros. O Alain Menu passa e completa mais uma volta, Lito. É verdade, o circuito de Pau é um circuito altamente perigoso. Não são só as guias, os meio-fios, não. Muros muito próximos. É um circuito que exige muita frieza. Casas, lá, né, Lito? Casas coladas na pista. É uma cidade. Lá o piloto, quando erra, não sai da pista, ele bate. Exatamente. Aí o Augusto Farfus Júnior. Já é o oitavo colocado, o Farfus já está tentando enquadrar o Genet. Já marca um ponto. Já está enquadrado ali o Jordi Genet. E o Farfus vem com faróis acesos. Como quem pede passagem. Exatamente. Aí piscando ali atrás do espanhol Jordi Genet. Estamos com 8 de 13 voltas previstas. Veio. Já foi. Colocou de lado e já era para o Jordi Genet. Ultrapassagem no Augusto Farfus, que agora é sétimo colocado. Voltamos com a imagem do líder Alain Menu. Aí o suíço. Deu uma freada esquisita ali o Menu, hein? Vem o Priaulx meio desequilibrado também. O britânico Priaulx. E outro britânico atrás é o Robert Huff. Já se livrou da presença do York Miller. E agora tenta caçar ali o compatriota Andy Priaulx. O Lacetti que não teve a sua produção estendida até o Brasil, né? Os brasileiros não conhecem esse carro nas ruas do nosso país. O Chevrolet Lacetti, que é um carro de muita aceitação na Europa. E a Chevrolet não está economizando, né, o investimento para ainda dinamizar essa categoria com os pilotos aí, o Alain Menu, o Nicolas Larini e o Robert Huff. Menu abre 2.3 em relação ao Priaulx, que já começa a olhar o retrovisor ali e vê cheinho o retrovisor dele com aquela cor azul ali do Robert Huff, do Lacetti do Huff. E o Huff tá pondo pressão mesmo. Estamos na 9ª volta. Menu, Priaulx e Huff. Huff largou na 8ª posição, ele que venceu a primeira prova em Valência nessa terceira etapa. Essa diferença de 820 já... é da volta passada, né? Aí o Thompson com seu Accord. Estreia do Honda Accord nas mãos de James Thompson. Estreia também do Lada 110, que até agora eu não consegui ver. Lada foi aceito na inscrição, mas não marca pontos. É uma participação experimental. Quem está atrás dele é o espanhol Félix Porteiro. Porteiro que guiou na GP2. Porteiro, portanto, de BMW, está atrás do James Thompson. Esse bloqueio da roda traseira interna é simplesmente por uma questão de transferência de peso, Sérgio. O carro se apoia na roda dianteira direita, a traseira esquerda perde contato com o solo, bloqueia muito fácil. Olha como é que vem o Thompson e vem o Porteiro. Olha só, essa imagem do britânico Thompson. E olha só o que o Huff fez, hein?
Agora ele vai tentar. Já está tentando e agora ele vai passar porque a curva é para a esquerda. Não tem jeito, o Ruff dá aquela bloqueada, espreme um pouquinho pro lado ali o tricampeão Andy Priaulx e já é o segundo colocado. Portanto, temos Lassette em primeiro e segundo, Lito. E a tendência é o Ruff ir embora. Você vê ali o York Miller, o ponto de vista dele, de dentro da cabine da sua BMW, você vê que ele olhou ali e viu os dois indo embora ali, tanto o Priaulx quanto o Ruff. Ele não consegue mais contato com o bloco da frente. Bastaram 2 curvas para o Ruff sair do alcance do Priaulx. Ele está ali, mas não tem a menor chance sequer de botar ao lado. Estamos na 10ª volta. E olha aí, o toque foi exatamente do Farfus com o Rickard Heidel. Heidel, aliás, desculpe, Ivan Miller. Ivan Miller tentou retomar a posição ali na briga. Olha o Heidel agora ultrapassando o Miller. Com isso, agora me parece que o Augusto Farfus toma a 5ª colocação, Sérgio. Olha só a ultrapassagem do Farfus. Essa imagem com essa microcâmera é espetacular. E olha a vantagem que já colocou o Ruff em relação ao Priaulx. E ele continua bloqueando aquela roda ali. Não tem muito problema não. É a roda sem tração, a tração do Chevrolet Lassette é nas rodas dianteiras. Tá tudo bem. Tá tudo ruim com o Farfus agora, hein? Lento, Augusto Farfus. Você tá revendo a ultrapassagem do Ruff em cima do Priaulx por outro ângulo agora. Olha só que bloqueado, que imagem linda. A roda parou. E aí o Farfus com o Ivan Miller. Chegou a entortar, controlou bem ali o Farfus. Acabou a pista para os dois, né? Então o toque era inevitável. Câmera colocada no carro do Miller. Aí você viu como é que vieram o Jordi Genet e o Rickard Heidel. O Farfus deu adeus à prova. Naquele contato que ele teve ali, acabou prejudicado o Farfus. Ele que vinha da 25ª colocação. Logicamente o carro sofreu bastante nesse caminho até as posições principais. Olha aí, Sérgio. Dedos cruzados. Alain Meny segue na ponta. A 3 segundos o Robert Ruff. O Meny é o 12º colocado. Marcou 2 pontos na prova do México. E marcou 1 ponto. Aliás, na prova do México marcou 3, somando as duas. Né? 1 ponto na primeira e 2 na segunda. Alain Meny, o suíço, ainda não tem vitória na temporada 2008. Genet e Heidel brigando pela 6ª posição. São os 3 carros da mesma equipe. Em 7º, Ivan Miller. 8º, Nicola Larini. 9º, James Thompson. E não aparece mais Augusto Farfus. Parece que desistiu definitivamente, Sérgio. Deu pinta de abandono. Passou lento na reta o Augusto Farfus. Você vê que todos os carros de tração dianteira bloqueiam a roda traseira esquerda nessa freada. Como que uma coreografia executada ali. Thompson e Porteiro. Félix Porteiro, carro 5. E o James Thompson, carro número 15. Parece que o Thompson é o homem a ser batido. Literalmente. No mau sentido, né? É verdade. Tá levando pancada de todo jeito ali o James Thompson. O Honda Accord vai ter que sair direto para revisão de lanternagem. É o TI. É verdade. Andy Priaulx a 349 milésimos de Ruff. O tempo tá ameaçador. Começam raios ali a surgirem no céu negro. A sorte é que tem uma volta só, amigo. Estamos na 12ª e o Alain Meny vem para abrir a 13ª e última volta. O Ruff não conseguiu abrir muito em relação ao Priaulx. Ele abriu o suficiente para não ser atacado. Como ele também sente que não pode atacar o Meny, fica na dele ali para chegar em segundo.
Última volta em Valência. Aí o Richard Heidel. Segue ele atrás do Jordi Genet. Vem o Alain Meny. Vem o Ruff, Priot. York Miller acende os faróis também. Tem 2,8 de vantagem o Meny, que é o primeiro, para o Ruff, que é o segundo. Vem Meny. E vem para a vitória. A primeira dele na temporada 2008. A sexta na WTCC. Metros finais para o suíço Alain Meny e seu Chevrolet Lassette. Vamos ver mais uma aí, Porteiro e Thompson. Mas o Thompson, amigo, o que levou de pancada o Thompson, o carro dele não tem mais para onde ficar amassado. O que controla no braço o Thompson é uma grandeza. Aí vem o Alain Meny. E a briga atrás continua. Os Seat estão se digladiando. Vem para o contorno das últimas curvas da comunidade valenciana, Alain Meny. Apontou pela reta. Bandeira quadriculada. Alain Meny piscando faróis e no capricho para vencer mais uma etapa. Alain Meny em primeiro, Robert Ruff em segundo, Andy Priot em terceiro. Quarta posição para o York Miller. E o time Chevrolet Lassette se abraça mais uma vez. Domínio total dos Lassette em Valência, Lito Cavalcante. Uma dobradinha dos Lassette que parecia coisa de Seat no começo da temporada. Resultado espetacular, principalmente para o Robert Ruff, que consegue 18 pontos. Ele que chegou a Valência com 0 pontos em seu cartel. Vitória, portanto, de Alain Meny com Robert Ruff em segundo, Andy Priot em terceiro, York Miller em quarto, Gabriel Tarquini em quinto, Jordi Genet em sexto, Richard Heidel em sétimo, Ivan Müller em oitavo, depois Nicolas Larini em nono e James Thompson na 10ª posição. Com isso, Sérgio, Tarquini se isola na liderança do campeonato com 36 pontos contra 28 do Ivan Müller e do Richard Heidel. Depois aparece na quarta colocação Andy Priot com 21, na quinta o Müller com 20, o Jordi Miller com 20, e depois já aparece o Robert Ruff com 18 pontos. Resultado espetacular para o jovem piloto inglês. Aí o Alain Meny. O Alain Meny, que já é o 7º colocado no campeonato com 14 pontos. Infelizmente, Augusto Farfus voltou à pista, foi visto praticamente como retardatário, quase tomando uma volta do Alain Meny por ocasião da bandeirada, mas já não marcou pontos, permanece com os 3 pontos que conseguiu na etapa de Curitiba, apesar de velocidade não estar lhe faltando. Ficou noite em Valência, todo mundo de faróis acesos. E com essa imagem do líder Alain Meny, estamos completando essa transmissão. Próxima etapa da WTCC, você acompanha circuito de Pau, circuito de rua de Pau na França, dia 1º de junho. Lito, um grande abraço e a gente se vê por lá. Estamos completando a transmissão. Vitória espetacular de Robert Ruff na primeira, de Alain Meny na segunda. A Chevrolet Lassette não deu chance para os adversários. Obrigado pela atenção de hoje, pelo carinho de sempre. Valeu demais a sua companhia. E aí, tá ligado? Sport TV, o canal campeão.